Olá, prismáticos! Sejam muito bem-vindos, está começando o nosso quinto e penúltimo episódio aí dessa primeira temporada do nosso querido PrismaCast, esse podcast que celebra aí a diversidade, a comunidade LGBTQIAPN+, aqui de Santa Maria. Eu sou Edmar Oliveira, produtora editorial. Eu sou Vanessa Gonzaga, jornalista, e vamos te fazer companhia durante todo o programa de hoje. E no programa de hoje a gente vai falar de um assunto muito pertinente para a comunidade LGBT, que é a saúde, né? E você que está nos assistindo, nos ouvindo aí no Spotify, anda fazendo seus exames regularmente, anda se cuidando inclusive da saúde mental. Por ser um assunto bem abrangente, nós vamos abordar alguns tópicos no programa de hoje. Vamos abordar saúde mental, processo de transição, HIV, algumas ISTs e métodos de prevenção. E para aprofundarmos um pouco mais sobre esses assuntos, trazemos hoje pessoas muito especiais para conversar com a gente. Isso aí, Vanessa, a gente traz então o Tadeu Luca, que ele é psicólogo, né, especialista em estudos de gênero pelo UFSM, ele é coordenador do ambulatório transestadual Cefas, que é o primeiro serviço localizado no interior do estado do Rio Grande do Sul, especializado no processo de transição de gênero. E também está conosco a coordenadora da Política Municipal de HIV, AIDS e Hepatites Virais e enfermeira, que é a Gabriela de Lima. Isso aí. Sejam muito bem-vindos, Obrigado. A gente agradece vocês terem aceitado, né? E pra gente começar aí com o pé direito, a gente vai começar então com umas perguntinhas direcionadas pro Tadeu. Tadeu, tu explica pra nós como que é o teu trabalho no ambulatório trans, como que surgiu, como que as pessoas têm acesso a esse serviço, como que ele funciona de modo geral, pra situar mais ou menos quem nos assiste, né? Como que pode ter acesso a esse serviço, que é tão importante, né? Então, bom, primeiramente agradecer o convite de vocês, da Prisma. É super importante a gente poder, né, vir aqui num podcast que vem crescendo. A gente sabe que é importante ter cada vez mais espaços de fala para a comunidade, né? Enquanto coordenador do ambulatório estadual, como um homem gay também, ao lado da Márcia, que é uma parceirona aqui também em Santa Maria. Então, o ambulatório trans, né, estadual, primeiro ele é referência para 135 municípios do Rio Grande do Sul, né? Então, ele praticamente atinge toda a região do Centro-Oeste, Vale, Missioneira. E é importante a gente pensar que esse ambulatório ele vem com uma ideia de impactar mesmo, né, todos os municípios. E por isso que ele se torna um serviço regulado, né? O que significa isso? Ele quer que todos os municípios se organizem minimamente para buscar fazer investigação dos seus territórios, dessa população, busca ativa, né, que se discuta de uma forma até às vezes um pouco mais organizada essas questões dentro dos seus territórios. Bom, o ambulatório ele surge a partir do governo, né, do Eduardo Leite, que é importante dizer, independente de questões partidárias. Sim. Isso acho que é importante deixar claro, que é um primeiro governador assumidamente gay do nosso país. E quando a gente fala em representações, é importante, né, ter um homem gay como governador, ou uma deputada federal maravilhosa como a Erika Hilton, né? E, enfim, essas poucas representações, mas que já significa muito para a comunidade. E também sinaliza para nós, né, que a gente nunca teve um presidente gay, só tivemos uma mulher presidente que foi impeachmentada ainda. Então, todas essas questões são importantes destacar aqui como uma forma introdutória de pensar por que existe um ambulatório específico para a população trans de Santa Maria e do interior do estado do Rio Grande do Sul. Bom, primeiramente porque é uma população historicamente invisibilizada, né, marginalizada, violentada pela nossa estrutura social aí, cis-héteros, né, pessoas cisgênero, heterossexual, se entende então que são a norma social, né? Quem está fora desta norma foi considerado por muito tempo como doente, como transtornado, né, uma questão de transtorno mental, perverso, né, a própria psicologia colaborou muito, né, eu como psicólogo, né, tenho que reconhecer que a psicologia e a psiquiatria por muito tempo estudaram sim, né, as discussões de gênero e sexualidade, mas de um viés de patologização, né, de adoecimento. Então, em 2018, né, a Organização Mundial de Saúde suspende, né, essa ideia de que ser uma pessoa trans era uma pessoa com transtorno mental. A partir disso, o governo, então, né, na pasta de diversidade, começa a discussão da ampliação do serviço de processo transexualizador no Rio Grande do Sul, que até 2, 3 anos atrás era apenas centrado
no PROTIG, que é o Programa Transdisciplinar de Identidade de Gênero, lá do Hospital de Clínicas em Porto Alegre, que já opera há 25 anos. E lá eles faziam, né, todo o processo de acompanhamento da transição social, hormonização, cirurgias, porém era o único serviço para atender um estado inteiro e também demandas judiciais fora do Rio Grande do Sul. Assim se cria, então, o Ambulatório Trans de Santa Maria, se cria o Ambulatório Trans de Pelotas e de Canoas também. Então, igual a esse, em Santa Maria existem mais 2. E esse serviço hoje, como ele funciona, né, perdão. Primeiramente, a pessoa tem que acessar a rede primária, né, no caso a APS, para poder consultar com um profissional da área da saúde, ali um médico, um enfermeiro, um psicólogo, né, que se tiver, para relatar, então, a sua necessidade de, bom, eu tenho uma disforia de gênero, eu não gosto muito da palavra disforia, mas para poder um pouquinho, né, deixar mais claro aqui no podcast, é esse desconforto corporal que a pessoa sente por não se sentir, né, adequada à sua identidade que ela entende ser a adequada para ela. Sim. Né? Então, se eu nasci com o sexo masculino e vão me dizer que eu sou um homem, porém é os outros dizendo que eu sou um homem, não sou eu dizendo, né? E isso é muito importante a gente frisar e deixar claro, porque é isso, não é os outros que vão nos dizer quem a gente é a gente que sabe exatamente do jeito que a gente quer ser e se sentir bem, né? Então isso que eu acho que cada vez mais a diversidade vem nos deixando claro, né, que a gente precisa falar mais e falar sobre inclusão, e esse podcast aqui eu acho que é super importante para isso. Então, a partir disso, a pessoa que tem essa questão desse desconforto, né, com a sua identidade, vai procurar um profissional da área da saúde. E aí a gente se depara com alguns problemas, né, que é a negação do nome social, que é uma lei dentro do SUS desde 2009 e ambiente público de administração pública desde 2016. Porém, né, os profissionais da área da saúde, infelizmente, ainda não estão, né, totalmente capacitados, habilitados, não se identificam com essa temática e isso vira um problema. Que é um problema lá na formação dos profissionais, que mais para frente a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Mas esse ambulatório, então, ele tem uma importância gigante nessa história de construção, né, de efetivação das políticas públicas para a comunidade LGBT, e hoje ele se torna esse espaço de segurança onde a pessoa vai poder receber, então, sim, né, esse atendimento onde vai ser respeitado o seu nome social, a sua identidade de gênero, a sua orientação sexual, tanto pelo psicólogo quanto pelo médico, que é a equipe hoje que compõe, né, que é eu como psicólogo, uma médica psiquiatra, um endocrinologista e um médico clínico geral. Sou uma pessoa em processo de transição. Como eu chego até os serviços no ambulatório? Perfeito. Acho que agora a gente deixa um pouquinho mais claro, né, dentro dessa introdução. Bom, tem um desconforto, né? Acho que também é importante destacar aqui uma questão. Quando é menor de idade, existe uma questão que é a família. Né? Como todo LGBT, toda pessoa que tem uma questão, né, com a sua identidade, com a sua orientação sexual, sabe que quando cresce em um ambiente que muitas vezes é mais conservador, tem uma questão religiosa, cultural, que vai impedir a maior capacidade dessa pessoa se expressar, então isso se torna mais um agravante dessa pessoa conseguir acessar serviços de saúde como o ambulatório, né? Então ela não tem um espaço para poder expressar isso, então ela vai se sentir por muito tempo, né, censurada, oprimida, vai ter que fazer isso talvez depois da maioridade, quando atingir a sua independência financeira, minimamente. Por isso, então, né, normalmente as pessoas que procuram o serviço já são pessoas que têm, então, ou uma rede de apoio que acolhe essa demanda, ou então são pessoas que, né, já têm a sua independência, já estão podendo, né, viver a sua identidade sem tanto medo e sem tanto preconceito, né, dos seus próprios familiares, enfim. Então, essa pessoa vai procurar hoje a atenção primária. Aqui em Santa Maria, o serviço do ambulatório Transcender é o responsável, então, na cidade por fazer esse matriciamento, essa capacitação, essa habilitação dos profissionais da atenção primária, que pode ser desde o agente comunitário, os médicos, os enfermeiros, os profissionais que estão nos postos de saúde, estratégias da família, né, para poder, então, capacitar essas pessoas para acolher a demanda da população. Por quê? Pode ter uma questão do viés do profissional, né? Pode ter uma percepção errônea do que é ser LGBT e esse profissional ser uma barreira de acesso da pessoa ao serviço do ambulatório, por exemplo, que é o processo de transição, de hormonização, de cirurgias, né? Então, inclusive, o meu mestrado, a minha pesquisa de mestrado é sobre a percepção dos profissionais de psicologia
dos serviços que se dizem especializados no atendimento de população LGBT e saber mesmo se esses profissionais que hoje estão à frente lá, né, acolhendo essas pessoas LGBTs, será que de fato eles têm apropriação sobre a temática, eles estudam, eles conhecem, ou muitas vezes estão se apropriando da teoria, que é um local de poder, né, Márcia? É importante a gente dizer isso. Nós, enquanto profissionais da área da saúde, acabamos ocupando um lugar de poder e o paciente muitas vezes vai se sentir, né, uma certa forma desconfortável, não vai conseguir se sentir à vontade e vai desistir do acompanhamento, né? Então, hoje essa pessoa chega num profissional da área da saúde e vai ser acolhido numa unidade básica, numa estratégia de saúde da família, ou aqui em Santa Maria, no ambulatório Transcender, que é portas abertas também, só agendar um acolhimento. Lá vai passar por um atendimento, ver a demanda, a necessidade daquela pessoa e assim, vendo a necessidade, vai se encaminhar, né, para acessar o ambulatório do Hospital Casa de Saúde, que é o ambulatório trans. E partindo então, Tadeu, ali das tuas vivências, né, quanto profissional da saúde e tudo mais, por que tu acha que é importante a pessoa LGBTQIAPN+, cuidar da sua saúde, né, mental? Pensando que a gente, enquanto LGBT, vive numa sociedade extremamente preconceituosa, extremamente conservadora, onde essas temáticas não são discutidas nas universidades, nas escolas, na grande maioria, pensando no perfil do interior do estado, não existe espaços para a expressão dessa comunidade, né? Aqui em Santa Maria a gente tem um local que é o Rockers ali, que é a boate, que é um pouco, né, mais diversa, que acolhe essa população. Fora isso, a gente não tem tantos espaços. Tem o Easygoing, que vai se ampliando, né? Antigamente o Macondo, mas assim, a gente percebe que é pouco espaço para a população se expressar. Nas escolas, esses assuntos são proibidos, e isso vai gerando um sentimento, e eu falo por mim próprio, quanto um homem gay, que a gente é errado. Porque eu não tenho um espaço na escola onde eu posso falar sobre isso, eu não posso expressar minha sexualidade porque eu sei que é proibido, é errado, que Deus é pecado, que Deus pune, né? Que eu sou tão doente, eu escuto meu pai falar que quer um filho macho, né? Eu escuto a mãe falar que quer uma filha feminina, uma filha que vai se dedicar para o marido, para casa, vai ser boa moça, aquela ideia bem estereotipada, né, que existe do que é homem, do que é mulher. Então, quando a gente entra nesse universo do que é homem, o que é mulher, como que eu devo corresponder a essa necessidade da sociedade, porque não é minha, né, eu tenho então que me diminuir para poder encaixar nessas caixinhas que são, né, o binarismo, da cis-heteronormatividade. Enfim, a gente poderia discutir aqui de diversas questões em relação a isso, mas é extremamente importante que a pessoa encontre um profissional, porque ele tem mais esse desafio, que não é qualquer profissional que está capacitado a escutar ativamente a demanda daquela pessoa. Porque se eu procurar um profissional aleatório, isso é um detalhe importante dentro dos serviços de saúde pública, porque, infelizmente, a psicologia não é ainda, né, prioridade dos programas de concurso, então não se tem muitos profissionais da psicologia nos serviços de saúde. Então, às vezes, vai precisar que o enfermeiro faça esse momento de escuta, e não é só restrito ao psicólogo, que é importante dizer, essa escuta, o acolhimento é de todos nós. Todo mundo é ser humano, todo mundo sabe onde aperta o calo, né? Então, poxa, se eu sei onde aperta o meu, eu imagino que tu deve saber e gostaria de que alguém te acolhesse, né? Te abraçasse. Então, a importância de cuidar da saúde mental é talvez o primeiro passo da gente pensar, né? Não chegar no nível de automutilação, de suicídio, que é altamente elevado, né? O índice de suicídio dentro da comunidade LGBT, as dependências químicas, né, sem julgamento moral aqui. Que acabam virando válvulas de escape, né? Exato, o preenchimento desse vazio. Exato. Porque, por exemplo, eu fui me assumir enquanto um homem gay aos 23 anos. Então, eu vivi durante mais de 20 anos da minha vida tentando me adequar a uma norma. E isso gera ansiedade, isso gera fobia social, isso gera muita insegurança, isso gera um transtorno da minha imagem. Porque, bom, eu sei que eu gosto, me sinto confortável sendo mais, né, leve, mais delicado, mas a sociedade vai me cobrar que eu seja mais bravo, mais forte, mais grosseiro, macho, né? Não posso me maquiar, não posso fazer isso, não posso ter trejeitos.
e a gente vai se impossibilitando, então, de viver a nossa própria essência. Então, a saúde mental, ela se torna o pilar central da nossa construção enquanto sujeito, independente se é LGBT ou não, né? E por isso que é importante, né, que a pessoa, no caso, procure, então, um profissional, né, que seja capacitado, ou que pelo menos tenha, olha, não, eu sei que um amigo meu frequenta esse, vai, né, atendido por esse profissional, vai lá que tu vai se sentir, né, seguro e acolhido. E aí, trabalhar essas questões é muito importante, né, entender que por um tempo, talvez, vai necessitar, assim, que tu vá ter que se adequar a algumas questões familiares, né? Que, poxa, meu pai e minha mãe que me sustentam, o pai e a mãe não concordam, como que eu vou trabalhar isso, então, nesse espaço que é violento, ele é agressivo? Bom, talvez, então, eu vou ter que procurar um caminho de uma construção, né, nos estudos, que acaba sendo muito isso também, né? A pessoa LGBT, ela acaba tendo, né, que se fazer um grande esforço para alcançar o básico, né? Eu quero caminhar de mão dada com meu namorado na rua. Eu não consigo. Né? Coisas que são corriqueiras, né? Para outras pessoas, para nós são, né? Exatamente. Então, é muito importante que a pessoa LGBT cuide, todo mundo, na verdade, né? Cuide da sua saúde mental, para primeiro entender que não é sobre, né, si, é os outros que estão determinando como que a gente tem que funcionar numa sociedade. E aí é importante a gente se desprender daquilo que não é meu, e saber, então, né, viver um pouco mais leve, entender, bom, tem um tempo, em algum momento eu vou me livrar dessas correntes que me aprisionam, né, porque são correntes que nos aprisionam. Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, da pessoa entender a importância, né, de se cuidar da saúde mental como uma prioridade, assim, do tratamento. Eu sempre digo para meus pacientes, olha, a hormonização é extremamente importante. O processo de redesignação, de reafirmação de sexo, de gênero, é extremamente importante. Mas não adianta ter tudo isso e não trabalhar a saúde mental. Daí a gente está falando do externo, né? E é importante cuidar do interior. E Tadeu, o que tu acha que falta na área de saúde para que ela seja mais inclusiva para pessoas LGBTQIA+. Esse é um tema que também realmente fiquei em dúvida um pouco em qual que eu ia discutir no meu mestrado. Esse era um deles, que é a formação dos profissionais. É a discussão de que não pode mais ter discussões de gênero, uma disciplina optativa. Daí quem é que vai procurar essa disciplina? O Tadeu, que é gay, né? O aliado lá que se identifica com a temática e quer entender, não está, de certa forma, atravessada nas grades curriculares de formação. Ainda se discute todo um sistema de saúde, de educação, de segurança, de uma forma binária, de uma forma cis-heteronormativa. Então, tu vai abrir um livro de anatomia, tá lá um corpo cisgênero. Tu vai abrir um livro de história, de ficção, de literatura, é João e Maria. Então, tu tá sempre com a representação de que é esse o certo. O errado é a homossexualidade, a transexualidade. Então, quando a gente percebe que as pessoas saem das suas formações sem se depararem, eu faço muitas falas em universidades e bom, me formei em 2021 e eu tive talvez uma disciplina que trouxe essa conversa assim, um pouquinho sobre isso, muito vaga. Não traz essa dimensão da importância de ter um profissional que possa realmente acolher essas pessoas de forma respeitosa, porque eu acho que enquanto profissional da saúde, não me interessa se tu é homossexual, se é transgênero, não é esse o ponto da discussão. O ponto da discussão é que quero te acolher a demanda que tu veio, né, me trazer aqui. Então, lembrar que tem uma ética por trás disso, e lembrar que existe um profissionalismo, existe uma técnica por trás disso. Agora, juízo de valor, moral, aí a gente vai entrar em um outro campo que realmente, infelizmente, ainda é muito presente dentro, né, dos espaços de saúde, educação, e por isso que é importante, sim, né, que os profissionais busquem, e se não buscarem, que seja, então, ofertado, né, os espaços de capacitação, né, de aprimoração dos seus conhecimentos a partir dessa temática, né. Márcia, pode nos falar um pouquinho sobre o seu trabalho como coordenadora de política municipal da HIV, AIDS e hepatites virais e do trabalho incrível desenvolvido pela Casa 13 de Maio? Então, Vanessa, agradeço o convite de estar aqui conversando com vocês. A gente sempre frisa muito que
falar abertamente sobre todos os assuntos é o princípio para que a gente tenha uma sociedade diferente, né? Então, eu sou a Márcia, né? Eu trabalho na política do HIV, ISTs e hepatites virais pela Secretaria de Saúde desde 2020. Final de 2022, comecei na política de promoção de equidades em saúde, também ali pela Secretaria de Saúde, né? Então, eu aprendi muito ao longo desse tempo, né? Então, lá já se foram 4 anos, né? Enfermeira de formação, né? Eu sempre trabalhei em ambiente hospitalar, mas quando me deparo com esse desafio de trabalhar com uma comunidade inteira da população de Santa Maria, que não é grande, mais de 300 mil habitantes, dentro de uma temática tão importante, né? Que é a prevenção do HIV e das ISTs, e depois a promoção de equidades, né? Que é uma cidade que a gente tem em algumas pessoas ainda, infelizmente, muito conservadores em vários assuntos, como o Tadeu vinha abordando. Então foi um desafio muito grande, mas que abracei com muito carinho e gosto muito de trabalhar nesses assuntos, né? Então, a Casa 13 de Maio, ela aqui no município, ela é um ambulatório. É um ambulatório, então, para que a gente trabalhe as questões do HIV e das hepatites virais. As ISTs também são atendidas lá. Mas assim, os pacientes que acessam as unidades básicas de saúde fazem os seus testes, que são alguns dos métodos que a gente vai comentar ali depois, né, sobre os insumos que a gente oferta aqui de diagnóstico. Então, os pacientes, eles acessam as unidades básicas, fazem os seus testes rápidos, né, ou ainda exames laboratoriais. No momento em que o seu exame deu reagente para o HIV, esses pacientes, eles são encaminhados, os que são aqui do município de Santa Maria, né, são encaminhados para a Casa 13 de Maio. Ali, eles vão encontrar uma equipe multidisciplinar para dar todo o suporte, né? Ali a gente tem psicólogo, assistente social, farmacêutico, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico infectologista, onde vai fazer todo esse suporte, esse encaminhamento tanto de exames laboratoriais como do próprio tratamento, né? Então, por que de termos então um ambulatório assim para esse tratamento? A gente sabe que o HIV, infelizmente, né, ainda há 40 anos, a gente está há 40 anos já com a presença do HIV, né, no Brasil. Mas, infelizmente, a gente ainda tem e trabalha a questão do preconceito, do estigma das pessoas que se infectam ainda com o vírus, né? E isso tudo é em relação à ignorância e à falta de conhecimento, né, das pessoas. O básico é isso, né? No momento em que as pessoas entendem que a transmissão do HIV, ela não se dá pelo beijo, ela não se dá pelo toque, ela não se dá pela convivência com as pessoas, eu acredito que isso vai mudar. E esse é um trabalho que a gente tem investido muito aqui no município, que é levar essa pauta para conversar e mostrar em todos os espaços, né, como essas pessoas devem ter o seu respeito garantido, que é seu de direito, né, e como elas podem circular em todos os espaços como quem não vive com o vírus, né. Então, elas são encaminhadas para a Casa 13, tem esse suporte todo, e o tratamento elas recebem gratuitamente pela Farmácia de Distribuição de Medicamentos Municipal, que é a nossa UDM. Até bem pouco tempo, o acesso a esse tratamento era só disponibilizado pelo Hospital Universitário. E a gente sabe que algumas barreiras em relação às distâncias que a gente tem geográficas dificultam muito o tratamento. Santa Maria é uma cidade grande, né? E dos deslocamentos precisa de ônibus. Sim. E muitos desses pacientes que se infectam com o vírus, infelizmente, né, não têm condições, né, financeiras, muitas vezes, de se deslocar de um lado para o outro. Né? Apesar também da gente disponibilizar vale transporte para que eles vá, tem vários outros fatores que dificultam esse deslocamento, né? Então, em 2020, a gente começa com a farmácia municipal. Então, os pacientes que são aqui do município, eles conseguem, junto ali com a Casa 13, a consulta e já retirar sua medicação. Então, é uma barreira a menos, né, que foi colocada para que eles tenham adesão ao tratamento. Acesso à medicação, né? Então, eles retiram ali, gratuito, e tratam. Para as pessoas que vivem com HIV, e esse termo eu gosto de frisar muito, né? Pessoas que vivem com HIV. Muitas vezes a sociedade utiliza alguns termos errôneos e que a gente deve combater. Dessa forma, combater mesmo. Sim. Porque o preconceito, ele é uma das ferramentas que barra, muitas vezes, as pessoas de chegarem até os serviços de saúde, né? Então, ele deve ser combatido. As pessoas que fazem o tratamento para HIV, né, de forma correta, todos os dias tomando seus antirretrovirais,
né? E não coquetel mais, né? Antirretrovirais, todos os dias. O farmacêutico e médico, enfermeiro vão conversar com eles de que precisa ser no horário certo, né? Tomando sua medicação, não tem problema. Quem inicia o tratamento hoje, daqui 6 meses, fazendo direitinho o tratamento, já não transmite mais. Fica indetectável e intransmissível. Não transmite mesmo, né? Então, fazendo o tratamento, não se transmite o HIV. E é isso que a gente tenta levar para a população. Que quem em algum momento se infectou com o vírus, calma, não é o fim do mundo. A gente tem um espaço onde vai procurar, onde vai ter toda assistência, vai ter tratamento, vai ficar indetectável, intransmissível e qualidade de vida. E tu estava falando, Márcia, sobre a questão da desinformação e da importância de combater, né, termos errôneos. E daí me veio essa próxima pergunta, que eu acho que é importante que tu frise, né? Qual é a diferença do HIV e AIDS, né? Porque por vezes a gente ainda em 2024 ouve, o fulano é aidético, ou, né, enfim. Exato. Termos que, como tu bem precisou, devem ser combatidos, né? Então acho que é importante que tu exemplifique, né? Qual a diferença, né, do HIV para AIDS? Exato. O vírus HIV, ele é um vírus. Ele é um vírus como outro vírus qualquer. Só que a única diferença é que ele infecta o sistema de defesa que a gente tem. E aí, falando em termos bem simples, a gente tem o nosso sistema de defesa com células TCD4, que são um pouquinho mais específicas, né? Esse vírus, no momento em que ele infecta, ele vai acabar tentando destruir essas células especiais de defesa do nosso corpo, TCD4. No momento em que esse vírus ele começa a destruir e replicar esse sistema de defesa, né, todo o sistema de defesa cai e essa pessoa acaba ficando vulnerável a outras doenças, se não fizer o tratamento. Fazendo o tratamento, tudo bem e nada acontece. Uma pessoa que teve, então, se infectou com HIV, não está tratando, seu sistema de defesa está ficando cada vez mais sensível, né? Então, outras doenças começam a chegar. E no momento que essas outras doenças começam a chegar, tuberculose, sarcoma de Kaposi e tantas outras doenças que acabam se agregando naquele paciente, aí sim, aí a gente tem um quadro que chama de AIDS, nesse momento. Uma pessoa que se infectou e que trata, nunca, isso eu afirmo, e a literatura, né, ela vem aí para nos respaldar. Uma pessoa que se trata, ela nunca vai ter AIDS, porque o sistema de defesa dela vai estar ok, né? Nunca vai permitir que outras doenças venham. Agora, quem não estiver em adesão ao tratamento, daí sim, aí se preocupe que ao longo do tempo isso pode vir a acontecer, mas nunca é irreversível, né? No momento que começa a tratar, ela já fica indetectável e intransmissível também. E trazendo esse assunto para o âmbito local, qual é o perfil das pessoas com HIV atualmente em Santa Maria? Então, no perfil que a gente tem das pessoas que fazem o tratamento pela Casa 13 de Maio, né? Então, são homens, jovens, cis, hétero. Então, é um perfil, né, que muitas vezes se acha que não. Que são pessoas que não estão se infectando, mas é o perfil que a gente tem. Essa leitura, o que a gente faz? São pessoas que estão acessando os serviços de saúde, né, que, enfim, fizeram seus exames e, como qualquer outra pessoa, independente de orientação sexual, independente de identidade de gênero, independente de qualquer fator, também se infecta, como a gente sabe, né? Só que elas estão acessando. Sim. E muitas vezes a gente pode ter determinadas parcelas da população, pessoas negras, né, e demais, que muitas vezes, ao chegar no serviço de saúde, se deparam com o que o Tadeu disse, as barreiras de acesso. Né? No momento em que eu não tenho meu nome social respeitado, eu não vou voltar naquele serviço. É certo que eu não volto. Né? E aí eu não vou pedir os meus exames também. Né? E aí daqui a pouco, eu sendo uma mulher negra, chegando também no serviço de saúde, no momento em que eu noto um termo racista que é utilizado comigo, eu não volto mais. E aí eu também não vou virar estatística aos meus casos, né? Então a gente tem 2 perfis aí para mostrar, que a população hétero, cis, também se infecta, e outra que daqui a pouco a gente tem a população negra, a população LGBT que também não está acessando em função de outras barreiras que a gente tem nos serviços, né? E é isso enquanto serviço de saúde, como o Tadeu comentou, e eu como gestão,
prevenção que a gente procura sempre combater, ir lá e orientar e também capacitar os nossos profissionais para que esse acesso ele seja facilitado e para que essa população consiga fazer os seus exames, Com né? certeza. E é bom que tu frise essa questão do perfil, porque ainda hoje a gente ainda vê muito ligado, né, o HIV à comunidade gay, né? E a gente vê pela estatística, né, por números que Não é bem assim. não é bem assim. E Márcio, então, falando sobre, né, acesso, sobre como que, né, meu resultado deu positivo para HIV e não para AIDS, para HIV. Como que eu devo proceder? Qual que é o primeiro passo que eu devo tomar para começar esse tratamento, para que tenha o máximo de eficácia? Então, no momento em que se infectou, descobriu ali, a primeira coisa é calma. Muita calma, né? A gente precisa ter esse acompanhamento com um psicólogo, né? Como a gente tem ali na Casa 13, que é uma profissional, e os residentes também que atuam nesse sentido, que é para conversar com a pessoa, para orientar ela, né? Que não é o final do mundo, que a gente tem tratamento e que a gente vai dar todo o suporte para ela pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, para que ela não se preocupe com isso. Né? E aí então ela vai já ter as suas consultas agendadas, faz a sua coleta de exame, tem a sua consulta já agendada com o médico infectologista e logo depois ela já vai fazer todo esse acompanhamento. Depois dessa consulta, ela já vai retirar a sua medicação e já vai seguir ela tomando essa medicação de forma regular. E pronto, não tem mistério. Essa é a receita só, né? E como a gente estava comentando sobre a questão das populações, a gente transita muito aqui em Santa Maria em vários cenários, em vários lugares. Então, dentre os lugares que a gente também transita, a gente tem as agências de trabalhadores do sexo. E aí lá a gente faz muito esse perfil de quem são essas pessoas que estão acessando esses serviços. E aí a gente se depara que pessoas que podem ter ISTs e não somente o HIV, elas não têm sexo, elas não têm cor, elas não têm orientação sexual, elas não têm identidade de gênero, não têm idade e muito menos se é o seu estado conjugal. Não tem, né? Muitas dessas pessoas que acessam essas casas, né, essas agências de trabalhadores do sexo, são pessoas casadas, né? São pessoas hétero. Então, estão transitando, porque muitas vezes as pessoas confundem. No momento em que a gente faz aquele trato, né, de casal, de fidelidade, não tem nada a ver muitas vezes com aquilo que a pessoa pratica, né? E aí é algo que a gente orienta muito, né? Nos casais, cada um tem o seu exame. Uma pessoa, ninguém nasceu junto. Ninguém nasceu junto. Um exame é outro exame, né? Vamos fazer os seus exames separados, né? Dando reagente, a gente trata os dois. Não estamos aqui como profissionais da saúde para julgar a conduta de ninguém, né? O que é certo, o que é errado, mas sim para ajudar. Mas que o fato de ser casado, de ser solteiro, não seja uma barreira para que essas pessoas venham a fazer os seus exames. E ainda falando, né, sobre essa questão de, enfim, agora indo mais pro lado da PrEP e da PEP, né, falando de tratamento. Eu, enquanto homem gay, né, eu sei que ali a gente acessa aplicativos e tudo mais, e eu acho que hoje em dia, por exemplo, o Grindr, eu acho que popularizou muito mais, né, essa questão desses nomes da PrEP, enfim. Só que ainda hoje tem muita gente que não sabe o que é a PEP, o que é a PrEP, quem eu posso usar, quem pode usar, quando deve usar, o que previne, o que não previne. Eu acho que seria interessante tu falar para quem nos assiste, quem nos ouve, qual a diferença, né? O que é esse tratamento? O que é a PEP? O que é a PrEP? Qual a diferença e quando a pessoa deve usar? Que eu acho que seria bem interessante clarear. Ótimo. As tecnologias de prevenção combinada que falamos, né? Antigamente a gente tinha somente o uso do preservativo. E aí a gente, como profissional da saúde, vivia chovendo muitas vezes no olhar. Usa preservativo, usa camisinha, usa camisinha pra tudo, né? Sempre camisinha. E camisinha a gente já viu que somente ela não comporta os vários comportamentos sexuais que as pessoas acabam tendo, né? Porque a gente não fala em população de risco, é comportamento de risco, né? Então, se não usa o preservativo, é um comportamento de risco, que muitas vezes algumas pessoas acabam assumindo. Porém, nós temos outras opções para esse tipo de comportamento. E as tecnologias em relação à PEP e à PrEP fazem parte da prevenção combinada. Então, o que seria? A PEP
a PrEP. PrEP é a profilaxia pré-exposição, tá? Profilaxia pré-exposição ao HIV. Tanto a PEP quanto a PrEP não pode ter já a presença do vírus, né? Porque se tiver a presença do vírus, a gente encaminha para o tratamento, né? Então a PrEP é a pré-exposição. Então a pessoa ela faz o teste, deu um reagente. A PrEP ela vai prevenir. Então ela funciona como se fosse um anticoncepcional para evitar o HIV. Né? E vai tomar regularmente, que tem a diária e tem a sob demanda. A diária é quando se toma então essa profilaxia todos os dias um comprimido. A sob demanda é quando a pessoa ela consegue programar a sua exposição. Mas a gente tem aqui nas unidades básicas de saúde a diária. Então, a pessoa toma todos os dias essa profilaxia. E a PEP é quando tem alguma exposição de risco. Então, já aconteceu essa exposição. Então, fez sexo sem preservativo, e aí sexo tanto oral, anal ou vaginal, qualquer um deles, né, sem uso do preservativo, ou o preservativo veio a estourar, estava na relação, estourou, a pessoa ela pode também procurar esse recurso como uma pós-exposição. Então, aonde que os pacientes eles conseguem acesso a essas profilaxias, né? Tanto a PEP quanto a PrEP conseguem pela Casa 13 de Maio, né? Essas prescrições e já retirada ali na própria UDM. Se quiser procurar as unidades básicas de saúde, também vão encontrar, tanto uma quanto a outra. Só que nas unidades básicas de saúde, ele vai conseguir a prescrição com o enfermeiro ou com o médico, e a retirada dessa profilaxia vai ser ali na Casa 13, na UDM. Né? Mas aconteceu no final de semana, não tem nada aberto. Aonde que consegue? No pronto atendimento municipal, no PA da Rubinoal e também na UPA. Então, a PEP, ela tem que ser em até 72 horas. Porque depois que passa desse período, já não há segurança mais, né, para conter essa proteção. E a PrEP, a pessoa toma mais de 15 anos, né, e com mais de 30 quilos, consegue tomar enquanto que se sentir exposto. A questão de efeitos colaterais não tem nada. Tipo, a pessoa pode tomar... Ela pode tomar, mas assim, logo que inicia, são antirretrovirais, né? Então... pode ser que tenha algum... Exato. Algum sinal, sintoma pode ser que tenha, né? Algum efeito alguma colateral, reação. perdão, algum efeito colateral pode ter. Alguma coisa no sistema gastrointestinal, alguma cólica, alguma náusea, né? Diarreia leve, mas tudo isso passa. É só o corpo se adaptando à profilaxia. Mas passa. E não são todas as pessoas que têm, né? Então, algumas. Tudo muito leve, depois passa. Sim. Queria fazer uma pergunta, então, para vocês dois, né? Falando do ponto de vista de cada um. Como que vocês acham, quanto profissionais de saúde, que, né, os profissionais podem evitar reproduzir a LGBTfobia ali durante o seu dia a dia, o atendimento com os pacientes? Então, a gente tem profissionais na rede, desde aqueles que são mais antigos aos mais novos, né? Muitos dos profissionais novos que a gente tem recebido na rede, eles já têm uma cabeça mais aberta para conversar, né? No momento em que a gente leva alguma temática nova para discutir, eles são muito abertos. E nós temos vários profissionais que já são mais antigos e muitas vezes é um pouco mais difícil da gente conversar. Só que a questão do respeito é algo que a gente frisa muito. Independente de ser profissional mais novo, profissional mais velho, que respeite, né, todos os tipos de paciente que acessam os serviços. E daí como desmistificar tudo isso, desconstruir toda muitas vezes uma bagagem LGBT-fóbica que essas pessoas carregam, né? É pelo conhecimento, né? Pelo conhecimento, acesso ao conhecimento com capacitações. O Ambulatório Transcender faz isso e faz isso muito bem, né? Levando até as unidades, até os profissionais, as equipes discutindo sobre isso, mas é levando conhecimento mesmo, né? Para que eles respeitem a diversidade que a gente tem. Eu concordo com todas as palavras que a Márcia também trouxe aqui. Respeito, ele vai se tornar o nosso carro-chefe sempre, em qualquer lugar, em qualquer situação. Seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na universidade, na escola. Eu acho que isso é a nossa palavra principal, né? Respeitar. Entender que nós não estamos ali enquanto julgadores do comportamento, do que a pessoa fez lá fora. Eu também trabalho numa internação psiquiátrica, onde eu recebo pessoas que cometeram crimes, homicídios, enfim. E eu não estou no papel de juiz, eu não estou no papel de polícia. Eu acho que, primeiramente, é saber qual é a nossa função enquanto profissional da área da saúde, que é cuidar. É cuidar independente do que aquela pessoa tem de questão, né? Eu acho que o problema principal é esse, é a gente querer comparar a minha realidade com a daquela pessoa que está ali na minha frente. E não, são realidades diferentes, são
culturas diferentes, é diversidade. E aí a gente tem que entender que talvez aquilo que talvez eu entenda que é errado para mim, não quer dizer que é errado para o outro. Então é lembrar que o nosso atendimento tem que ser desprendido de juízo de valor, juízo de moral, né, questões de política, religião. Isso a gente tem que entender que é uma outra questão e só diz respeito àquele indivíduo. Ou então a mim mesmo, né? E talvez aí procurar um acompanhamento de saúde mental, né? Um acompanhamento psicológico para poder organizar isso muito bem e não interferir, né, no nosso atendimento. Muito bom. Bom, gente, para deixar o programa um pouquinho mais dinâmico, interativo, nós preparamos um joguinho, onde a gente vai sortear algumas perguntas relativas à saúde LGBTQIA+. E vamos levantar essas plaquinhas falando que verdade ou mito. E daí a gente vai falar o que a gente acha, lembrando que a gente não viu as perguntas, Não vimos as perguntas, não vimos nada, é tudo uma surpresa pra gente. Aí nós vamos dizer o que a gente acha e vocês vão dizer se a gente tá correto ou se não tá. Vou enfatizar aqui pra vocês que não sabemos as respostas, como a gente já disse, que tá liberado errar, que é importante isso, gente, porque é errando que se aprende. E estamos aqui para aprender e desmistificar, né, esses assuntos. Talvez o que a gente, né, ache e ache errado, talvez seja o que a pessoa que tá assistindo também ache. Exatamente. Então é importante que, né... Bom, vamos lá. Eu vou tirar primeiro. Vamos lá. Ai, já tô me tremendo toda. Vamos lá. O uso de métodos contraceptivos, como a pílula anticoncepcional, protege contra as ISTs. Mito. Eu vou no mito, pelo Mito, amor de né? Deus. Mito. A pílula ela é para prevenir da gravidez, né? Para prevenir das infecções sexualmente transmissíveis, preservativo e todas as tecnologias de prevenção combinada que a gente já comentou. Eu vou rir que a pílula às vezes não dá nem pra isso, tá? Ela não protege tanto assim, mas... Assunto delicado. Assunto delicadíssimo. Para outro programa. Outras ISTs, além do HIV, são prevenidas pela PrEP? Tu acha, Vanessa? Ai, agora vai errar. Foi os dois. A PrEP, ela previne do HIV. Das outras ISTs, ela não previne. A gente acertou. Errou, né? Errou. Sim, nós matamos verdade. Verdade, errou. A pergunta era se prevenir para outro. Tô desligado, desculpa. Tá, a camisinha protege contra todas as ISTs. Agora ela falou. Sim. Vamos ir. Verdade, o preservativo ele previne sim contra todas as infecções sexualmente transmissíveis. Perfeito. Vamos lá pra próxima. Poderoso, né? Exceto quando rasga. Mas, vamos lá. Quem tem HIV não precisa usar camisinha se o parceiro também tem o vírus? Perfeito. Acertamos. Porque assim, quando a parceria ela vive com HIV e faz tratamento, não existe transmissão. É indetectável e intransmissível. Porém, aquela pessoa ela precisa fazer o tratamento regular. Se em algum momento aquela pessoa não realizou seu tratamento regular, a parceria pode acabar vindo também a se infectar. Então, a gente sempre recomenda que a parceria que não vive com HIV ali no casal, que a parceria use a PrEP. Que daí fica todo mundo pra garantir, protegido. né? Sim, pra garantir, isso aí. Vamos lá. Mais uma. Mas só pega as pequenininhas. Lésbicas não têm chance de pegar HIV. Ai, é mito, né? Mas pelo amor. Mito, isso aí, mito. Todas as pessoas, independente de orientação, sexo, idade, tudo. Todas estão expostas. Gente. Vamos lá. A PEP é um recurso de emergência. O prazo máximo para início do tratamento é de 72 horas após exposição. Aquele Isso, momento, você né? prestou atenção? Porque é verdade. Verdade. É de emergência. Em até 72 horas. Passando de 72 horas, a Não gente tem só faz eficácia. o controle com os testes rápidos. Caso houve infecção, a gente começa a tratar. Vamos lá, mais uma. Se eu não tiver sintomas, não preciso me preocupar com as ISTs.
Mito, né? Porque independente de tu ter sintomas ou Bah, não, tu que, tem né? que fazer, né, o controle e tudo mais. Exato, acertaram, é mito. Eu já fiquei com medo. Antigamente era DST, que era a doença. E quando a gente fala em doença, já remete a sinal e sintoma. Hoje, infecção. Porque se sabe que muitas delas, no momento do diagnóstico, a gente não vai ter a presença de sinal ou sintoma. Porque já aconteceu em algum momento. E a pessoa ela não procurou auxílio. E aí, então, essa infecção ela fica latente, quietinha ali dentro. Até o momento do teste. Acertaram. Olha, a gente tá sabendo, estamos sentindo. Prestar atenção. Pessoas que nascem com genitálias atípicas sempre precisam de correção cirúrgica. Não, Sempre precisa? Eu acho que não sei. Eu bom. não sei se é sempre. Vai que, né? Eu acho que o sempre, ele Eu acho que acaba sempre é muito invalidando forte. a sentença. pergunta, né? Porque vai depender, né? As pessoas com genitálias... Perdão, como é que é o nome da expressão? Genitália... Atípica. Atípica. Vai depender, porque isso é também uma questão até de violência médica, né? Porque muitas vezes o médico vai determinar qual que é das genitálias, porque uma é mais proeminente que a outra. Então, infelizmente, é uma questão que vai depender de outros fatores, não somente de uma decisão médica, e muitas vezes até a questão hormonal que está intercorrendo ali. Então, vai precisar de um acompanhamento até mais específico, né? Perfeito. É isso, do sempre é muito forte, né? Sim. Mais uma? Bora. Objetos cortantes podem transmitir HIV. Verdade. E aí, ia soltar um mito. Verdade. Porque eu lembrei daquela história, né, do piercing, não sei o quê. Sim. Porque se tu, né, se não Ai, é, que pode transmitir hepatite, enfim. Então, Exato. Materiais pérfuro-cortantes, É. sim, né, infectados, eles sim são um meio de transmissão também, né? Então, o uso da PEP, no caso de algum tipo de exposição, ela é uma das formas que a gente tem de prevenir, né, em Sim. até 72 horas. Barbeiros, muitas vezes, né, que Manicure. tem Manicure, eu lembrei disso. também, É. que não realizam a esterilização. E esterilização tem que ter estufa ou autoclave, somente o álcool ou água quente não mata nenhuma dessas bactérias nem vírus, tem que autoclavar ou a estufa, né? E é o único método. E a gente precisa ficar de olho nos lugares onde a gente frequenta. Manicure, barbeiro, para ver Sim. se está sendo respeitado esse princípio da biossegurança. Vamos, mais uma perguntinha. Pessoas trans não podem ter filhos, logo não necessitam de métodos contraceptivos. Mito. Mito. Existem homens que gestam, homens trans que gestam, isso é super importante, apesar da sociedade conservadora, cis hétero, não entender isso ser algo possível, porque está na lógica binária, né? Homens trans gestam e é importante sim o acompanhamento, né, de métodos anticontraceptivos. Pessoas trans que não fazem a esterectomia, por exemplo, também é importante então fazer o acompanhamento, né, com o ginecologista e aí sim contar também com o profissional da ginecologia habilitado para o atendimento dessas pessoas. E bem, Maravilha. vamos para mais um. A PrEP, para fazer efeito, deve estar em uso 20 dias antes do sexo vaginal e 7 dias antes do sexo anal. Essa é difícil para você. Aquele momento que tu fica, meu Deus, Divergências. divergências. Eu tô me Assim. sentindo numa prova da CESP, gente, que é só certo e errado, dá um medo. Assim como o anticoncepcional que previne somente da gravidez, né? A PEP, ela vai prevenir do HIV, mas o corpo ele precisa já estar com o seu tempo em processo. Então, não adianta eu começar o uso da PrEP hoje e já ter uma exposição Amanhã. hoje. Isso, hoje mesmo, né? O corpo ele precisa ter aquele tempo pra Processar entender. o... Exato. Que é para ampliar a sua eficácia. Né? Então, respeitando esses períodos, a eficácia ela é cada vez maior. Então, para essa proteção. Então, A camisinha pode ser guardada na carteira. se ela estiver dentro do pacotinho, pode, né? Eu vou no pode, porque é o que eu mais vejo na minha vida. Todo mundo pega... Ai, peraí. Abre a carteira. Um dinheiro, uma camisinha.
Olha só que maravilha. Sim, ela pode ser guardada na carteira, só que a gente precisa tomar alguns cuidados. Uma delas é em relação à validade. Não adianta eu pegar um preservativo na unidade de saúde e guardar ela por 5, 6 anos. Mas Ela daí você aí já não tá está transando, vencida. né? Ou tá transando sem camisinha. Muda a carteira, não muda a camisinha. Exato, ou abre o invólucro do preservativo e tá sem o gel lubrificante, que é um dos princípios básicos que a gente tem que tenha o gel. Pode guardar na carteira? Pode, mas desde que ela esteja íntegra e dentro da validade. E que seja utilizada da forma correta. Ah, ainda tem é. isso. Tem que ensinar o pessoal a usar camisinha também. Agora eu? Que pequenininha. Beijo na boca pode transmitir ISTs? Ah, vamos lá, né? Verdade. A gente fica chocado. Agora ela diz não. O beijo na boca em si não transmite ISTs, nem HIV, nada. Porque Sim. senão, nossa, né? É. Tava todo mundo. Exato, não transmite. Porém, oral, né? Se a gente fizer sexo oral, colocar a boca nas genitálias ou até mesmo no ânus sem a proteção, preservativo, aí a gente tem sim. A gente Era tem beijo, esse né? risco. Mas É, somente beijo. o beijo na boca, não. Mas se tiver uma Saliva. feridinha. Com sangramento. Sim, Vamos lá, mas aquelas essa ferida, histórias. isso, a ferida ela precisa ser grande, precisa estar sangrante, né? E o outro, a parceria também estar com uma ferida grande, também sangrante. E isso é um É uma pouco combinação. Mais É difícil. uma combinação E não pega na muito cara também. difícil. Nem todo mundo diz também. Na Sim, cara. fazem Ah, aquelas perguntas. Boa. Sim, de pegar na cara. Ah, Na que... cari. Na É que a cara cárie do é dente. uma ferida, né? Mas não. Exato. Isso, Ah, tá. exato. Então tá bom. Mas não, Mas não. Tem outras formas de transmissão que a gente precisa se preocupar bem mais. É. O exame para a detecção de ISTs são doloridos. Mito. Os testes rápidos é um pique no dedo, com uma Verdade. gota de sangue, né, em cada teste, que são os 4 que a gente tem pelo SUS: sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C e nada mais. Fiz o meu nesses dias. Não dói nada, gente. É só fazer lá É. rapidinho. Vamos pra mais uma, pra última pergunta. Lá. Homens gays que usam PrEP, não PrEP, não precisam usar camisinha. Deixa eu pensar. Eu Se vou tá de usando a mito. PrEP, tá. Não sei. Vamos Vou ter de mito. mito. Isso aí. A PrEP, ela previne do HIV. HIV, mas não das Ela não outras. Por isso que previne eu parei da pra pensar. sífilis, e a sífilis nós estamos com números altíssimos no município. É. Não previne da sífilis, gonorreia, clamídia e todas as demais HPV que a gente tem, né? Então, não, independente É. de ser gay, independente de não ser gay, a gente precisa usar Exato. preservativo. Então é isso, pessoal. A gente tá chegando ao fim do nosso 5º e penúltimo episódio do PrismaCast. A gente agradece aos nossos convidados por estarem aqui conosco hoje, trazendo esse assunto que é tão importante e esclarecendo tantas dúvidas, né, que às vezes são corriqueiras e que a gente não, né, Não dá muita bola. exatamente. Uma hora foi pouco mesmo. Uma hora é acaba pouquinho que pra uma hora é conversar. pouco. Aham. Mas é um assunto muito vasto e importante, né? Que o pessoal tenha aprendido bastante, entendido também sobre os assuntos, façam seus testes, usem camisinha, se protejam, porque isso é muito importante, né? E é isso. Isso aí, não esqueçam de nos seguir no Instagram, né, no PrismaCast e no Prisma LGBT de Santa Maria, que é a nossa revista, que em breve vai sair mais uma edição. Nos acompanhem no YouTube, no Spotify, enfim, em tudo. Nos sigam. Nossos convidados gostariam de deixar um recadinho aí para quem nos acompanha. Agradecer o espaço, né? Assistam e ouçam, né, o podcast. Muito obrigada por abrir esse espaço para que a gente fale dessa temática tão importante. A gente agradece. A gente agradece muito. Queria agradecer também a todos, né, do Prisma. Eu acho que a parceria também com a Márcia aqui é sempre importante. São assuntos de extrema necessidade e urgência. Acho que a gente está falando sobre inclusão e diversidade, que são temas que não podem mais deixarem de serem debatidos e deixar de ser debatido apenas nos nichos, né? Tem que ser discutido em âmbito geral. Mas muito obrigado, gente, pelo espaço. Nós que agradecemos. Então é isso, pessoal. Continuem por aí espalhando amor e aceitação e cuidem-se. Até o Cuidem-se. próximo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau!